Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje abre espaço para falar sobre marketing pessoal e planejamento de carreiras. E nós convidamos para participar dessa nossa conversa a psicóloga, coach, personal branding, Marie Josette Brauer, nossa convidada aqui no estúdio. Marie, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, e eu que agradeço o convite. Marie, falei aqui sobre personal branding. Eu gostaria que nós começássemos essa nossa conversa conceituando o que significa personal branding. Marca pessoal. Todo mundo tem uma marca pessoal, mesmo que não saiba que tem a marca pessoal e nem saiba que se chama personal brand. A conscientização, saber que tem uma marca pessoal é fundamental. Por quê? Você pode, no seu meio, ser chamado de o chato, eh, aquele que faz tudo, o rápido, etc. Essas considerações que os outros fazem sobre você é aquilo que é a sua marca pessoal. Às vezes você gosta, às vezes são características legais, mas às vezes não. Então, antes de começar a criticar, a achar que é inveja, que não sei o quê, é melhor escutar e começar a mudar aquilo que você quer para conseguir construir a imagem que bate com você e que você quer que seja vista e sentida, percebida pelos outros. O que diferencia o trabalho do coach para o trabalho do personal brand? É, o coaching é um processo. O coach é uma pessoa que dá suporte, que ajuda alguém a ir de um ponto ao outro, a conseguir alcançar seu objetivo. Então, quando a gente chega num coach, fala assim, ó, eu tô aqui e eu quero chegar lá. Pronto, me ajude. Então, isso implica em humildade de perceber que precisa de ajuda, né? E rapidez para achar a pessoa que vai ajudar. Tá? Então, o coach vai dar esse suporte na mudança, porque não é só chegar em algum ponto. Isso, em geral, implica mudanças muito grandes, tanto internas quanto no meio mesmo, né? Trabalho, escola, família. Então, o coach é aquele que ajuda alguém, dá suporte para ir de um ponto para o outro. E, né, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, para nosso lado de coach, a pessoa vai muito além daquele ponto que ela imaginava. Né? Isso é ótimo. Faz os olhos brilhar. Gente, uma das definições de coaching é essa. É um processo que faz os olhos brilhar. Então, o coaching é um processo de ajuda. Eu posso ajudar essa pessoa a alcançar certos objetivos. Muito bem. Esses objetivos podem ser construir a sua imagem. Só que não é inventar a sua imagem. Pegar um monte de coisa, juntar e aí vira um Frankenstein. Né? Não. É pegar os pontos realmente fortes daquela pessoa, eh, as paixões, aquilo que interessa realmente, aquilo que é mais verdadeiro naquela pessoa. Botar aquilo em relevo, trabalhar com aquela pessoa aqueles pontos, para que ela possa, usando aquilo como gatilho, vamos dizer, chegar lá onde ela quer. Então, a marca pessoal não é inventada, coisa que muitas vezes o marketing antigo, o conceito antigo de marketing era inventado. Ó, você vai usar tal roupa, você vai falar assim, você vai esticar a mão, você não vai dar a mão. É, havia receitinhas de bolo, Foi daí que marqueteiro virou um nome pejorativo. quase. Tá? Então, hoje a gente diferencia muito bem o marketing pessoal do branding. O branding é o produto. Eu sou isso. Mas eu tenho que ter plena consciência, humildade, percepção, compreensão.
Então, ok. Então, eu sou isso. Então, como é que eu vou difundir isso? Como que eu vou fazer com que as pessoas percebam? Aí eu marco. Marie, como é que nós olhamos aqui, você se referiu agora há pouco, que o profissional é uma marca, o profissional é um produto, mas nós somos seres, temos personalidade, temos sentimentos, que se diferencia um pouco de um produto em si. Como é que a gente faz esta relação e como é que as pessoas encaram esta relação? Muito difícil. É, obviamente, esse conceito é um conceito americano e é um conceito que começou com as agências de publicidade que tinham que vender carros, sabão em pó, etc. Então, o produto era fácil. Né? Depois, isso aqui, o marketing pessoal passou para as pessoas. Né? Porque existiam os tímidos, existiam aqueles que tinham expertise diferentes, existiam aqueles que tinham ideias e não conseguiam colocá-las. Isso não é timidez, é medo mesmo de se expor. Existiam, existem vários tipos, né, de personalidade. E essas personalidades acabavam se perdendo. Quer dizer, se eu contrato alguém para varrer o chão, eu espero que ele varre o chão. Só que eu não sei, não faço a menor ideia, se ele tem uma expertise mecânica, ele consegue montar e desmontar um computador em 3 palitos. Isso eu não sei. Porque o que eu avaliei quando eu contratei é que ele varre o chão. Né? E a pessoa pode ter um monte de outras expertises que são perdidas, simplesmente. E aí cabe ao profissional mostrar essas suas qualidades? É aí Exato. que entra o marketing pessoal? Antigamente era o marketing pessoal e hoje o personal brand. Quer dizer, ok, você me contratou para varrer o chão. Mas, além disso, eu sei montar e desmontar um computador, eu sei arrumar toda a fiação, trocar a lâmpada e não sei o que mais. Aí eu sei guiar também. Eu sei falar, sei lá, japonês. E, quer dizer, eu consigo mostrar as minhas outras qualidades. Quer dizer, E qualidades. Outros aspectos meus. e esse quadro, essa sua resposta, me dá gancho para a pergunta que foi feita pela Andressa, nossa ouvinte internauta, que diz o seguinte: qual é a diferença entre o marketing pessoal e aquilo que muitos consideram ser um puxa-saco? Aquele cara que parece que quer aparecer para o chefe e fica dizendo eu tenho capacidade disso ou não. Como é que eu consigo fazer realmente que o marketing pessoal funcione e não se pareça com esta figura do puxa-saco? Tá. O puxa-saco ou o arrogante que diz eu sei tudo, etc. Tá. É, o marketing pessoal ou a construção do branding, personal branding, marca pessoal, é exatamente o contrário da arrogância e é o contrário do puxa-saco, etc. A pessoa está tão tranquila que ela sabe aquilo que ela sabe. Então, por exemplo, você pede para alguém, fala, alguém sabe guiar carro? Ah, eu sei. Não é eu sei. Né? Quer dizer, a maneira de se colocar é de tranquilidade, de plena consciência. Não precisa se mostrar, vamos dizer, nem puxar saco, nem nada. Faz parte. Né? Agora, isso se faz de maneira planejada ou é intuitivo? Hoje é planejado. Se planeja muito, porque hoje nós vivemos uma situação muito nova no mundo, e nós temos uma quantidade imensa de pessoas com características maravilhosas. Então, as pessoas têm que se diferenciar. E elas têm que saber se diferenciar sem ser arrogante, puxa-saco, etc. Né? E encontrar o seu nicho. Tranquilo. Eu sei andar. Muito bem, parabéns. Mas eu não vou contar para ela. Né? Agora, tem certas coisas, expertise, que são muito específicas. Então, essas têm que ser postas em evidência. Né? Pode-se, sei lá, pode-se fazer um trabalho de marketing pessoal sobre isso.
eh, e tem que ser posta em evidência. Né? Existe a expressão, botar o bloco na rua. Né? Como é que eu começo a desenvolver esse trabalho? Eu percebo na minha carreira que me falta mostrar algumas habilidades que eu tenho, ou não são dadas as oportunidades que eu teria para o meu potencial. Como é que eu começo esse trabalho? Começo em conhecer realmente minhas habilidades, imagino. Primeira coisa, veja bem, em geral, hoje, tá? As pessoas começam a perceber que elas não estão crescendo na carreira, que o negócio está ficando chato, que as outras pessoas estão começando a ter mais, ganhar mais ou alcançar outros níveis hierárquicos, tá? Do nível 12 passam para o 14 e ela continua no 12, não sei o quê, tá? Então tem alguma coisa errada. A primeira reação é sempre dizer assim: ah, eles não gostam de mim, é inveja, não sei o quê. Ok. É, isso aqui não tem a menor importância, se gosta ou se deixa de gostar. Quer dizer, a pessoa perde muito tempo é, colocando no outro coisas ruins. Em vez de pegar a situação e ver, bom, o que, que eu posso fazer? Então, as pessoas que conseguem perceber que tem alguma coisa errada, bom, aí existem duas coisas. Pode ficar se lamuriando pro resto da vida, ou pode arregaçar as mangas e vamos resolver. O que, que eu tenho que fazer? Onde que eu posso buscar ajuda? Esse é um problema meu ou não? A empresa, por exemplo, é boa para mim ou não? O casamento é bom para mim ou não? A minha escolha de carreira é boa ou não? Né? A equipe na qual eu estou trabalhando é boa ou não? Isso implica coragem e humildade. Bom, e aí Hum, como é que eu começo a entender quem realmente eu sou? Eu preciso necessariamente ouvir a orientação de alguém ou esse é em, um trabalho individual? em geral, sim. Porque se até aquela altura do campeonato você não conhece ainda seus pontos fortes e seus pontos fracos, é sempre bom pedir ajuda. Né? Então, alguém que dê suporte, que ajude a perceber, né, os pontos fortes e fracos. Identificados pontos fortes e fracos, a sua real personalidade, o que que se faz a seguir? Aí, dependendo daquilo, são os seus recursos. Tá? Depende dos seus interesses, das suas paixões. Onde você quer usar esses recursos? O que, que você quer fazer com esses recursos? Aí, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, tudo bem. Então, ainda faltam outros recursos? Tem que ir atrás e buscar mais novos recursos. Se não, use aquele que você tem. Né? As suas características, o que você gosta, a paixão, aquele negócio assim do umbigo, né? E vai atrás. Agora, isso é bom fazer com alguém que dá esse suporte, que não deixa você se desviar, porque né, é difícil. Aliás, nosso ouvinte internauta aqui, que é o Heraldo, ele pergunta, professora, qual é o perfil de quem procura os serviços que a senhora presta? É uma pessoa completamente perdida na vida? Não é. Bom, existem pessoas completamente perdidas, isso sim, óbvio. Mas existem pessoas que não são completamente perdidas, mas chegaram num turning point, num momento de decisão. Né? Hoje isso é muito, muito frequente e existe uma pessoa que eu chamo de seniors, que estão quase perto da aposentadoria ou já estão enxergando o deadline, né, o momento da aposentadoria e fala assim, depois que eu faço. Que aí o planejamento pós-carreira, Posso aquela carreira, aquela carreira. tá? Ok, eu posso ir comprar uma casa na praia e ficar vendo peixinho, golfinho, a brisa e as nuvens. Posso fazer isso. Mas são pessoas ainda jovens e que têm toda aquela experiência de vida. Pode não saber mexer direito no computador. Mas tem gente que sabe mexer. Mas ele tem uma expertise de vida que fala assim, não, mas os cenários mudaram. Sim, os cenários mudaram.
mas ele tem aquela sensibilidade que só o tempo de vida dá. E que poderia ser utilizado. Dentro ainda dessa Hum. linha aqui, o Lucas pergunta o seguinte: a senhora já orientou alguém em meio de carreira a mudar de profissão? Há casos de orientação que chegam a esse Nossa, e ponto? como? E como? Profissões completamente. Eu fui fazer faculdade porque meu pai queria, ou porque era importante eu fazer faculdade, era importante eu ter um diploma universitário. Daí. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Ok. O que você acha que tem a ver com você? Aí eu quero, por exemplo, isso aqui aconteceu. Um rapaz, ele fez direito na São Francisco. Não aguentava. Não aguentou ser advogado. Trabalhou como advogado. Excelente. Porque ele é um rapaz brilhante. Mas não aguentou. Ele queria, ele queria ter feito arquitetura. Né? Então ele foi para arquitetura. Largou tudo, né? E fez toda uma formação em arquitetura. E hoje é um arquiteto brilhante. E ganha prêmio. João Pedro quer saber o seguinte: como uma pessoa tímida, que não gosta de se expor, pode colocar em prática o marketing pessoal? Como eu vou mostrar minhas qualidades se não gosto de aparecer? Bom, isso aqui é uma das. eh, o marketing pessoal é quase que ideal. O processo de marketing pessoal é quase ideal, é a receita ideal para esse tipo de pessoa. Porque pessoas tímidas são pessoas, vamos dizer, para dentro, introspectivas. Tá? Não vamos discutir os motivos por que ela é tímida. Tá? Isso aí vai fazer terapia e resolve, se quiser. Mas como que se pode aproveitar isso? Em geral, é uma pessoa reflexiva, é uma pessoa observadora, é uma pessoa que nem percebe a quantidade de informações que ela tem. Né? E possivelmente não tem um caderninho para escrever as ideias. E ideias, se a gente não escrever, se perdem. Então, esta pessoa, por mais tímida que seja, ela tem algo, quer dizer, o resultado da timidez, as características que a timidez traz, são fantásticas. Né? Então, isso tem que ser aproveitado. Se a timidez impede ou causa sofrimento para ela, ok, pode fazer terapia se quiser. Mas tem que aproveitar tudo que essa timidez trouxe de bom. Né? Porque, em geral, é uma pessoa observadora, que percebe coisas que ninguém mais percebeu, porque ninguém olha, ninguém se preocupa. É, então, uma pessoa tímida tem muitas características que têm que ser aproveitadas, que ela deve aproveitar. E não dizer assim, eu sou tímido, então sou ferrado. Tá, mas e aí como é que ele faz para conseguir mostrar essas suas qualidades, levando em consideração que a timidez Não vai não permitir vai que ele permitir? demonstre isso. Então, exatamente. Então, isso, mais uma vez, eu recomendo um trabalho de coaching para conseguir perceber tudo que pode fazer com aquilo. Né? Porque pode sim. E existem carreiras em que a timidez é perfeita. Por exemplo, trabalhar atrás de uma tela de computador. Tá? Ou então um médico que é radiologista, que vai ficar vendo raio-x ou imagens de ressonância ou de tudo o que quiser. Ele não tem contato com o cliente. Ele fica vendo aquilo, sabe tudo sobre aquilo, dá laudos maravilhosos e fica lá naquele negocinho escuro. Então, veja bem, é a habilidade dele. Ele aproveita uma habilidade dele. Porque se o cara fosse expansivo, etc., não ia aguentar ficar naquela cabininha escura o dia inteiro vendo imagem. Marie, esse é um trabalho importante de se fazer antes de se iniciar a carreira profissional Ah, realmente? porque uma das coisas que o coaching, o processo de coaching permite é clarear a motivação, as ideias. Por que que eu quero fazer isso? Para quê? O que que eu vou conseguir com isso? Quer dizer, quais são as minhas reais, aquela, né, lá de dentro. Tá?
não são as sociais, não é a história, não, essa profissão dá dinheiro. Bom, é isso que a gente mais ouve. Tudo é bobagem. Né? Quer dizer, todas as profissões podem dar dinheiro, como a profissão mais pode não dar dinheiro. Depende da pessoa. Então, a pessoa estar absolutamente consciente de aquilo, da sua motivação real. Que não é para agradar papai, não é porque mamãe já tem um escritório, que aí eu vou herdar isso, etc. É aquela coisa dela mesma. É isto que eu quero ser, é isto que eu quero fazer. E muitas vezes a pessoa não consegue, então se faz o bendito ano sabático, né? Mochila nas costas, Europa, vai lavar prato no hotel, nos Alpes, anda, veja o mundo. Estes jovens, eles conseguem planejar a Não, carreira, falando em 10, 20, 30 anos de carreira? nem sonhando. Você fala para uns. Deveriam, Hã? deveriam saber planejar? Deveriam saber planejar o ponto inicial, porque nem nós sabemos como é que vai ser nossa vida daqui 5 anos, 10 anos. Tá? Quem é que imaginava há 10 anos atrás Facebook, internet, coisa assim? Né? E hoje a gente tem até dificuldade de se lembrar como é que a gente tirava dinheiro no banco. Né? Tinha uma menina que escrevia no cartão, né? E a gente tinha que ir na própria agência. Quer dizer, essas coisas foram acontecendo com uma velocidade baixa. Então, é muito melhor você planejar o seu ponto de partida para ser aberto a tudo que aquilo vai poder se abrir, todos os caminhos, as possibilidades, do que planejar que daqui a 30 anos eu vou, não sei o quê. Então, daqui a 30 anos eu vou me aposentar. Falar isso hoje é, é, é um nonsense. Mas agora, não é Hum. importante que um profissional, quando esteja na sua carreira, tenha essa visão, tenha essa ideia de onde ele pretende chegar? É sempre importante que ele saiba onde ele pretende chegar, mas onde ele pretende chegar pessoalmente. Não vamos dizer concretamente, porque isso aqui a gente não sabe. É impossível saber. E hoje, mais ainda, é absolutamente impossível saber. Né? Quer dizer, eu conheço um cara que dizia assim: depois que eu me aposentar, eu pego o veleiro e dou uma volta ao mundo. Ok, 10 voltas. Perfeito. Só que houve um baita revertério, ele teve que vender o veleiro. Tá? Então, não eu acho que o que é importante é planejar o que você vai ser quando crescer, mas pessoalmente, e saber que qualquer situação que ocorra, você vai saber se virar, você vai ser flexível, você vai conseguir achar pontos importantes da situação para modificar, transformar, aproveitar. Né? Essas características são importantes. Muito mais de saber quanto que eu vou. Hoje é importante saber quanto você vai ter, quando você se aposenta e tal, se aplica lá, tal, aposentadoria aquelas, né, privadas. Tal. Mas isso aqui daqui 10 anos, 20 anos, nós não sabemos como é que vai ser isso. É muito mais importante você dizer que você é capaz de fazer fogo com 2 pedras do que achar que você vai sempre comprar fósforo ou vai ter um acendedor elétrico. Bom, Marie, olhando lá para frente, você agora há pouco, numa conversa aqui de bastidor, disse para nós aqui o seguinte, que os grandes executivos são as pessoas que vivem mais isoladas do mundo. Por que que isso acontece? Eles são extremamente solitários, né? Porque, em geral, as decisões que chegam no nível deles, para eles, são as decisões mais terríveis da empresa. Né? São decisões que implicam em grandes revoluções. Né? E eles não têm ninguém com quem conversar. Porque
Se conversa com um outro alto executivo, o outro pode pensar que ele é incapaz de tomar decisões. Se conversa com alguém abaixo, o cara vai falar, pô, mas é ele que tem que decidir, fica perguntando para mim. Ai, que bom, porque então ele é incapaz, logo já ele vai embora e eu vou subir. Se falar, por exemplo, se for uma multinacional, e se falar para cima, o chefe dele, vamos dizer, eu digo, o cara não consegue tomar decisões. Então, o que ele está fazendo aí? Então, essa pessoa, ele está numa encruzilhada, ele tem que literalmente tirar coelhinho de cartola. E sem contar para ninguém que tem coelhinho, cartola e etc. Agora, isso acontece porque as corporações estão estruturadas de maneira errada? Errada, eu não posso dizer que é errado. Eu posso dizer que elas são estruturadas assim. E a pessoa consegue chegar. Só que isso tem um custo. E, nem, e hoje, com as demandas que existem, tá? As situações são muitas vezes quase que insolúveis. As novas gerações não vão revolucionar esse Espero processo? que sim. Eu espero que sim. Não faço a menor ideia como é que vai ser. Mas eu espero que sim, porque essa geração Y, etc., óbvio que eles têm outros pontos de vista. Eles conseguem enxergar coisa que nós não conseguimos enxergar. A presença deles dentro das organizações, É vai fundamental. vai mexer com isso? Vai. E já está mexendo. Hoje, eles estão sendo rejeitados. Né? Então, é clássico você escutar, aquele moleque. Só que aquele moleque, ele pode montar uma startup e ganhar 200 milhões de reais em 3 anos. Né? Então, esse ponto de vista deles, essa percepção que eles têm, a visão que eles têm das coisas, que é completamente diferente das outras gerações, cada geração tem o seu jeito, espero que eles consigam movimentar e mexer isso aí. Bom, esse trabalho que eles fazem hoje em rede, ele é importantíssimo. A gente vê essa juventude toda trabalhando em rede, ou boa parte dela trabalhando em rede. Isso quando chega na organização, muitas vezes segmentada por departamentos, isso é um grande choque cultural que É existe. muito grande. É muito, muito grande. Tá? E aí como é que se faz para que essas pessoas consigam conviver nesse ambiente que é totalmente estranho a eles? A única, quer dizer, eu já vi isso acontecer e a solução sempre foi ótima no caso. Quer dizer, tinha jovens em vários departamentos e eles se interrelacionavam entre si. Não era o departamento que se relacionava com outro departamento. Era Joãozinho que se relacionava com Paulinho, com Andrezinho, etc. E todos eles juntos, eles chegavam a uma conclusão que jamais teriam chegado, vamos dizer, os chefes de departamento, etc. Já que nós estamos falando aqui sobre ambiente de trabalho, as empresas hoje, elas abrem espaço para que esses profissionais que lá estão trabalhando possam se desenvolver, possam criar sua marca pessoal, elas oferecem essa oportunidade? Sim e não. Tem muitas que nem sabem que marca pessoal é importante. Eu te contratei para fazer isso, você vai fazer isso e pronto. Não quero nem saber. Tá? Tem aquelas que são mais inteligentes, né? E tem mais, vamos dizer, inteligência social. A inteligência não é. A preocupação não é com o indivíduo, tá? A preocupação é que se aquele indivíduo pode fazer mais, vai ser bom para a empresa, tá? Quer dizer, é absolutamente pragmática, a empresa é pragmática, ninguém é associação beneficente. Tá? Então, algumas empresas estão sabendo hoje aproveitar isso. Tá? Obviamente, são empresas grandes, muitas multinacionais, porque já tiveram experiência, né? Principalmente depois do crash de 2009.
Apenas para a gente fechar aqui essa nossa conversa, eu vou aproveitar a pergunta da Keila, nossa ouvinte internauta, que é uma maneira também de resumir um pouco do que a gente falou hoje aqui no mundo corporativo. Ela gostaria que a senhora desse algumas dicas para alguém se desenvolver na carreira usando o marketing pessoal. É usar o marketing pessoal. É basicamente estruturar o marketing, quer dizer, perceber seus pontos fortes e fracos, usar os fortes, não ficar se martirizando com os fracos, porque é perda de tempo. Perceber todas as oportunidades no seu lugar onde ela está ou em outros lugares, tá? E trabalhar em cima disso e conseguir mais recursos para se tornar melhor, vamos dizer. Se precisar de inglês, então vai estudar inglês. Se precisar de saber muito bem sei lá, Excel, então estuda Excel. Né? Então, perceber quais são os pontos fracos e, se forem importantes para aquilo que ela quer, vai, trabalha, desenvolve aqui. Se não, use só seus pontos fortes e faça o marketing. Fica muito claro que marketing pessoal vai muito além do currículo. Ah! E como? Veja bem, para vender um carro, se faz propagandas de trilhões de dólares. É um carro. Agora, para eu me vender, o que eu posso fazer? Escrever um currículo numa folha de papel, ou duas eventualmente, mas se ninguém lê a segunda, ou mandar pela internet. Nasci, morri, quer dizer, não morri ainda, estudei, fiz, sei falar isso ou não sei falar, noções intermediárias, que eu não sei o que quer dizer isso, de inglês ou de internet ou de sei lá o quê, e fiz um curso de gastronomia mexicana. É impossível alguém conseguir entender um treco desse e contratar alguém por causa disso. Então, tem as entrevistas e hoje o que tem? As pessoas de RH e os headhunters, eles entram onde? No Facebook, no Twitter. Então, tem que ter um cuidado com o que se publica, que se posta no Facebook, muito grande. Por isso que nós estamos falando em marketing pessoal e não marketing profissional. Exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Maria José de Brauer, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço e espero. Tá certo. E eu gostaria de agradecer também a você que participou desse Mundo Corporativo, mandando sua pergunta ou nos acompanhando aqui pela internet. Até uma nova oportunidade.